Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. O caso de hoje envolve acontecimentos relacionados com crianças. Eu quero reforçar, a minha intenção não é chocar nenhum telespectador. Caso alguém tenha sensibilidade com esse tema, eu sugiro que não assista ao vídeo de hoje. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar em um outro vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. O caso que vamos conhecer hoje aconteceu em Cairns. Cairns é considerada a porta de entrada da Grande Barreira de Coral da Austrália e é uma cidade localizada no norte tropical de Queensland. Para que nossa localização fique ainda mais precisa, os fatos ocorreram em um subúrbio chamado Monura. Monura é um bairro bastante tranquilo e não tem qualquer agitação das cidades grandes. É um bairro bastante simples, onde vivem pessoas simples. Também é um local onde o tempo passa devagar. Digamos que seja um vilarejo simples, mas confortável. A rotina desse bairro sossegado mudou drasticamente no dia 19 de dezembro de 2014, por volta das 11h30 da manhã, quando a polícia recebeu uma chamada de emergência de um homem chamado Lewis. Lewis, de 20 anos de idade, era o mais velho dentre os 8 irmãos. Ele era o único filho que tinha idade suficiente para sair de casa, portanto ele não morava mais com a sua família. Ainda assim, frequentemente ele visitava sua mãe e seus irmãos mais novos. Lewis era muito amável e carinhoso com sua família, e foi justamente em uma dessas visitas, em um domingo de manhã, do dia 19 de dezembro, que Lewis ligou desesperado para a polícia local. Ele havia acabado de chegar para uma de suas habituais visitas quando avistou sua mãe na entrada da casa. Essa foi a cena mais horrível que ele tinha presenciado em toda sua vida. Sua mãe estava cambaleando, toda encharcada de sangue e com vários ferimentos de faca. Aquela era uma cena traumatizante. Sua mãe, chamada Rayana Morsani Ina Taidai, mais conhecida como Rayana, estava gemendo de dor e não conseguia dizer nenhuma palavra. A emergência médica também foi acionada e os paramédicos chegaram ao endereço o mais depressa possível. Raina foi colocada na ambulância e seus cuidados médicos começaram ainda a caminho do hospital. Ela estava coberta de ferimentos. Mais tarde, os médicos determinaram que ela tinha sofrido 37 facadas por todo o corpo. Embora os golpes tenham sido por todo o corpo, a grande maioria tinha atingido seu pescoço, peito e barriga. Assim que Raina foi levada ao hospital, a polícia decidiu entrar em sua casa para determinar se haveria alguma cena de crime ali e entender qual o possível contexto daquela agressão. É evidente que essa cena foi bastante surpreendente tanto para Lewis quanto para a polícia. Não era nada comum em um domingo de manhã alguém encontrar sua mãe esfaqueada na varanda de casa. Aquilo era assustador e os policiais logo imaginaram que deveria haver alguma coisa de errada dentro daquela casa. Quando os policiais entraram pela porta da frente daquela singela residência, eles ainda não faziam ideia do tamanho do problema que estava por vir. Eles nem imaginavam a extensão gigantesca daquela situação. Eles estavam prestes a encontrar um cenário pavoroso e perturbador. Conforme eles foram andando pela casa, um cenário monstruoso foi criando forma. Em cada cômodo da casa, sem exceção, havia pelo menos uma criança assassinada. A polícia encontrou um total de 8 crianças naquela casa. Todas estavam com ferimentos bastante semelhantes aos de Raina. Elas foram atacadas brutalmente com facadas por todo o corpo. Todos os cômodos estavam cobertos de sangue por toda a parte. No piso, nas paredes, nos móveis e também nos corpos, é claro. A polícia determinou que todos haviam sido atacados e mortos naquele mesmo local. A única pessoa que conseguiu escapar do ataque foi justamente a mãe de Lewis, a Raina. A polícia conversou um pouco com Lewis ali mesmo, na entrada da residência, e descobriu o nome completo de sua mãe. E também ficou esclarecido que ela era a mãe de 7 das 8 crianças que foram encontradas naquela cena horrível. A 8ª criança era na verdade uma sobrinha de Raina, portanto ela era prima de Lewis e dos demais. Isso significa que todos que estavam naquela casa eram parentes. Das 8 crianças encontradas, 4 eram meninos e igualmente 4 eram meninas. As idades variavam entre 18 meses até 14 anos de idade. Os nomes das crianças eram
Patronella, de 18 meses, Rodney, de 5 anos, Daniel, de 6 anos, Azaria, de 8, Raiden, de 9, Shantae, de 11, Andy, de 12 e Malili, de 14 anos de idade. Bom, pessoal, fico imaginando o quanto deve ser difícil para Louis lidar com toda essa situação. Ele que encontrou sua mãe naquela manhã e logo em seguida ficou sabendo do cenário horrível que tinha se transformado o interior da casa. Não deve ter sido nada fácil para ele, inclusive, como se não bastasse esse episódio horrendo, ele ainda foi convocado a comparecer no Instituto de Identificação para identificar cada uma das crianças. Mais tarde, ele contou que aquilo tudo parecia muito com um filme de terror. Quando esteve no instituto para identificar os corpos, ele contou que pôde ver as marcas dos golpes de faca no pescoço, peito, costas, enfim, um show de horrores. Todas as 8 vítimas tiveram um funeral em conjunto, que aconteceu em um centro de convenções e contou com a presença de quase 5.000 pessoas, que vieram de todas as regiões para prestar suas condolências. O funeral ganhou repercussão na mídia e também contou com a presença do então primeiro-ministro da Austrália, Sr. Anthony John Abbott, mais conhecido como Tony Abbott. As imagens do funeral deixaram toda a população australiana de luto e dor, principalmente por conta dos caixões. Alguns eram tão pequenos, tão delicados, que deixou todos com lágrima nos olhos. Não tinha como não se emocionar, afinal, caixãozinho de criança, né, gente? Bom, a polícia reuniu sua equipe e, junto com seus investigadores, gravaram toda a cena encontrada naquela casa e se reuniram para discutir os detalhes daquele acontecimento. Era necessário resolver aquele caso e descobrir exatamente o que aconteceu naquela residência. Logo no início das investigações, apareceu o primeiro empecilho. A principal pista deles, neste caso, era a única sobrevivente do ataque, a mãe da maioria das crianças, a Heine. Acontece que ela estava em um estado bastante debilitado e seu tratamento estava em curso, portanto, o hospital não permitiu que os investigadores interrogassem a mãe num primeiro momento. Mas todas as autoridades concordaram que ela era a peça-chave para a solução do caso, uma vez que ela era a única testemunha. Ela era a pessoa que tinha saído com vida de um ataque covarde e provavelmente a única que poderia ajudar a justiça a encontrar a pessoa que tinha feito essa imensa atrocidade. Ela poderia inclusive descrever o assassino. A ajuda dela era de extrema importância para a resolução definitiva deste caso, mas não havia muito que eles pudessem fazer nesta direção. Eles tiveram que aguardar até que ela se recuperasse e tivesse alta do hospital para que, enfim, fosse interrogada pelos investigadores. Nesse meio tempo, eles apostaram em uma alternativa que parecia ser bastante interessante para a investigação. Eles decidiram interrogar o filho mais velho, Louis Water, de 20 anos de idade, o mesmo que ligou para a polícia denunciando o ataque, inicialmente contra sua mãe. As autoridades tinham algumas perguntas porque não parecia que aquela residência tinha o perfil de uma casa potencialmente alvo de assaltantes. Inclusive, eles concluíram que nada havia sido roubado. Deveria existir um outro motivo para alguém ter invadido aquela casa e tirado a vida de todos eles. Então a pergunta que precisava ser respondida era se Louis conhecia alguém que era notoriamente um inimigo da família, ou se ele sabia de alguém que tivesse qualquer motivação para atacar a família daquela maneira. A resposta do filho não ajudou muito os investigadores. Ele se desculpou dizendo que não fazia ideia de quem poderia ter feito aquilo com sua família, principalmente porque sua mãe não tinha inimizades. Ela era uma pessoa boa, amigável e divertida. Disse ainda que ela amava muito os filhos e era extremamente carinhosa e protetora. Por outro lado, os filhos eram muito bem educados e respeitosos. Eles adoravam a mãe e a priminha que estava na casa também era muito apegada à família toda. Ainda de acordo com ele, Raina era muito popular no bairro e muitas pessoas gostavam dela. Ela era uma ótima cozinheira e adorava receber pessoas em casa e cozinhar para elas. Todos na vizinhança adoravam suas receitas e por diversas vezes ela cozinhou e levou comida para seus vizinhos e amigos da região. Para resumir o depoimento, ele basicamente disse que ela era uma boa mãe e seus filhos eram boas crianças e que não era uma família problemática em nenhum aspecto. Ele não conseguia entender o porquê uma pessoa iria querer fazer mal a uma pessoa tão adorável quanto a mãe dele. Apesar de tudo isso, ele se lembrou de um detalhe que resolveu compartilhar com a polícia. Ele disse para que investigassem os passos de um parente específico.
Tratava-se de um parente deles com idade de 18 anos e que tinha algumas passagens pela polícia, inclusive, na data do massacre ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele disse que não estava desconfiando do parente, mas como ele já tinha se envolvido antes com alguns delitos, Lewis achou que esse parente poderia ser desonesto o suficiente para de repente armar um roubo. Talvez o roubo não tenha dado certo, Lewis completou dizendo que se isso tivesse acontecido, provavelmente seu parente estaria em companhia de uma ou mais pessoas, porque não acreditava que ele seria capaz de fazer aquilo com as crianças. Com base nisso, a polícia começou a rastrear os passos desse parente. Simultaneamente, alguns policiais que ainda estavam analisando a cena do crime decidiram descer e subir as ruas da vizinhança, entrevistando os vizinhos e moradores da região. Eles questionavam se alguém tinha visto ou ouvido algo estranho nos últimos dias que julgasse importante relatar à polícia. Lamentavelmente, essas entrevistas não estavam dando resultados, porque ninguém disse ter visto ou ouvido nada de diferente ou suspeito nos últimos dias, até que um vizinho contou algo bastante estranho. Ele relatou que naquela madrugada, na mesma data dos acontecimentos, ele percebeu Raina na varanda de sua casa por volta das 2 horas da manhã. Seus filhos estavam brincando por ali também e isso chamou a atenção do vizinho justamente por conta do horário. Aquilo parecia bastante suspeito, apesar disso, ele não foi capaz de dizer se Raina e as crianças pareciam preocupados ou agitados, ou mesmo se havia algum outro adulto naquela cena. O vizinho finalizou dizendo que era pouco provável que tivesse alguém naquela varanda além da família. Apesar de parecer uma informação inútil, essa declaração foi bastante importante para a polícia e se indicava a direção correta da linha do tempo. Agora eles sabiam que o que quer que tenha acontecido com a família toda aconteceu entre as 2 da manhã e as 11 da manhã. Porque antes disso estavam todos bem. O telefonema de Lewis para a polícia aconteceu por volta das 11h30 da manhã, e por isso que ficou determinado que os acontecimentos envolvendo as agressões ocorreram entre 2 e 11 horas da manhã. No mesmo momento em que as entrevistas aconteciam, alguns policiais reviraram a casa, que foi palco da tragédia. Eles revistaram cada centímetro quadrado da residência em busca de armas, anotações, impressões digitais ou mesmo qualquer coisa que desse a eles uma confirmação ou uma nova pista. Ficou comprovado que a maioria das vítimas foi atacada em suas camas. Isso sugeria que elas possivelmente tenham sido atacadas enquanto dormiam. Algumas facas foram encontradas pela casa e foram imediatamente seladas e enviadas para análise, a fim de determinar se alguma delas era a arma do crime. O resultado das análises não é imediato, portanto a polícia deveria esperar para obter mais informações sobre aquelas facas. Talvez elas fossem apenas facas normais que pertenciam à família. Talvez o assassino tivesse limpado a faca após o uso. Enfim, era necessário guardar as análises. Devido à gravidade do caso, vários policiais estavam trabalhando ao mesmo tempo, enquanto alguns rastreavam os passos do parente denunciado por Lewis. Outros entrevistavam os vizinhos, além de policiais que estavam na casa e também os que aguardavam a liberação do hospital para conversar com Raina. Isso fez com que até o meio da tarde a casa estivesse cercada de repórteres que esmiuçavam o que conseguiam daquela situação. Além disso, muitas pessoas que começaram a receber informações sobre os acontecimentos pela rádio e TV desceram até a casa e buscavam por informações atualizadas. Outras pessoas levaram flores e ursinhos de pelúcia como um gesto de solidariedade. Esses objetos foram deixados na calçada da casa onde tudo aconteceu. Esse caso mexeu bastante com as pessoas porque, afinal de contas, pessoal, foram 8 crianças assassinadas em sua própria casa, em sua própria cama, de maneira tão selvagem, sem contar que faltava menos de uma semana para o Natal. As pessoas estavam bastante sensíveis e a comunidade em geral ficou bastante chocada com esse caso. A comoção era ainda maior porque muitas dessas crianças tinham pais diferentes, portanto, eram muitas famílias afetadas com a tragédia. O Natal é um período mágico para passar com uma família unida, e tantas famílias agora estavam despedaçadas com essa terrível tragédia. Muitos pais estavam agora sem seus filhos, muitos avós sem poder presentear os netos. Enfim, muitas famílias ficaram realmente abaladas. As pessoas estavam bastante solidárias com as famílias afetadas. Começaram a entregar cartões de Natal e presentes para aqueles que de alguma maneira tiveram suas famílias afetadas pela tragédia.
Por estar perto do Natal, o sofrimento se tornou exponencial e afetou toda a comunidade australiana. Enquanto tudo isso acontecia lá fora, dentro do hospital, a mãe dessa família, a Raina, estava recebendo os cuidados e atenção integral dos médicos. Alguns de seus ferimentos foram categorizados como graves e outros como gravíssimos. Ela inclusive teve um pulmão perfurado. Havia outros ferimentos que igualmente trouxeram riscos à vida de Raina. Ela também havia perdido muito sangue e foi justamente no momento em que ela estava sendo atendida que os médicos notaram um detalhe bastante estranho nos ferimentos dela. O ângulo no qual as facadas foram deferidas não parecia demonstrar que ela esteve em uma briga com alguém e que tenha tentado lutar por sua vida. As facadas no peito e ombros, por exemplo, não estavam em ângulos que justificassem uma luta com terceiros. A gente consegue imaginar, né, pessoal? Se você está lutando com alguém, seu oponente dificilmente conseguirá deferir um golpe com uma faca como se o seu corpo estivesse inerte. Os médicos chamaram alguns colegas de profissão e juntos eles analisaram os cortes com bastante atenção e chegaram à conclusão de que eles eram muito estranhos para alguém que tinha sido atacada. Mas o que parecia ainda mais estranho para alguns médicos é que Raina pudesse esfaquear a si mesma por 37 vezes. Alguns foram totalmente contra essa ideia. O fato é que essa descoberta, caso fosse comprovada, dava um novo norte ao caso. Na verdade, isso viraria o caso de ponta cabeça, porque até o momento a polícia considerava a Raina como uma única vítima sobrevivente do massacre. Agora, se ela tivesse se auto-infligido, o que isso passaria a significar para o caso? Significaria que ela era a assassina e aquele teria sido seu massacre, e ela teria feito cortes em si mesma na tentativa de mascarar os seus atos. Toda a linha de investigações deveria ser alterada. De qualquer maneira, os médicos não deixaram a polícia falar com ela ainda, porque ela não estava totalmente recuperada. Eles começaram a confrontá-la por conta própria, de forma bastante discreta e despretensiosa. Faziam uma pergunta aqui e outra ali, mas eles notaram que ela era bastante vazia em suas respostas. Na verdade, as respostas dela nem faziam sentido. Ela falava como se estivesse bêbada ou mesmo drogada. Os médicos então encomendaram um exame toxicológico nela e receberam um resultado negativo para álcool, drogas e quaisquer outras substâncias. Ela estava totalmente limpa. Em seguida, os médicos contaram aos investigadores suas descobertas em relação aos ferimentos de Raina e também disseram que ela estava bastante estranha, embora os exames demonstrassem que ela não tinha ingerido ou utilizado nada. Essa notícia caiu como uma bomba no colo dos investigadores. Eles ficaram chocados porque agora a mãe de 7 das 8 crianças era uma suspeita do ataque que terminou na morte de todas as 8 crianças. A polícia então decidiu voltar para a vizinhança com perguntas inéditas. Agora o foco das perguntas era justamente a Raina. Eles queriam saber tudo sobre ela, inclusive como era seu relacionamento com as crianças. Os vizinhos começaram a dizer o que os investigadores já tinham ouvido de Luz, que ela era uma boa mãe, que os meninos eram muito bem cuidados e amados, que eles eram gentis e educados. Quando chegaram no vizinho mais próximo, eles ouviram comentários de que ultimamente a Raina andava meio estranha. Um vizinho dela, cuja casa ficava localizada exatamente nas costas da casa dela, relatou que sempre ouviu barulhos de manhã. Provavelmente eram as crianças saindo da cama e fazendo uma algazarra, né? Coisa de criança. Já na madrugada daquele domingo, ele ouviu bastante barulho, inclusive de choro, mas que na manhã do domingo, quando o sol nasceu, ele não ouviu nada, era tudo silêncio completo. Alguns vizinhos relataram que na noite anterior, ou seja, no sábado, eles ouviram uma discussão bastante acalorada na casa. Parecia uma briga mesmo. Entretanto, a polícia tinha um depoimento do vizinho que disse ter visto a família na varanda por volta das 2 horas da madrugada, e neste momento estava tudo bem, ou seja, a polícia tinha várias informações estranhas e desencontradas, era difícil montar uma linha do tempo que fizesse sentido. Veja, gente, na noite anterior, o sábado, houve uma briga. Na madrugada do domingo, estavam todos na varanda sorridentes. Já na manhã daquele mesmo dia, houve um silêncio total. E por volta das 11 horas da manhã, toda a família é encontrada morta, com exceção da Raina. Essa é uma sequência bastante estranha de eventos contraditórios. Primeiro teve uma briga, depois estava tudo bem, depois todos são encontrados mortos, enfim, é tudo muito estranho e bagunçado. Alguns vizinhos relataram também que no dia anterior ao massacre, no sábado,
eles viram a Raina andando desnorteada pelas ruas, falando coisas completamente sem sentido. Em grande parte do discurso, ela se dirigia para os céus, como se estivesse reclamando com Deus. Um vizinho disse ter ouvido ela dizer que ela era escolhida. Ela era a pessoa que determinaria quem deveria viver ou morrer. Outro vizinho foi além disso e disse que ouviu ela dizer essas palavras: "Você machucou meus filhos. Eu os machuquei primeiro. Você esfaqueia meus filhos. Eu os esfaqueio primeiro. Se você matá-los, eu os matarei." Baseado nestas novas descobertas e também nas palavras ditas pelos médicos, psicólogos concluíram que a Raina tivera uma espécie de surto esquizofrênico na noite que aconteceu os homicídios. Eles sugeriram inclusive que o ataque a seus filhos ocorreu em meio a esse episódio e isso justificaria também o porquê ela se machucou. A polícia então seguiu essa linha e descobriu em pouco tempo que Raina sofria de diversos transtornos psicológicos. Mesmo assim, ela não recebeu o suporte adequado para nenhum de seus problemas mentais. Ela não tinha um registro completo com os diagnósticos bem definidos. Ela havia comparecido às consultas, mas nunca foi lhe sugerido a internação, por exemplo. Ela foi totalmente negligenciada pelo sistema de saúde da cidade. Os investigadores descobriram ainda que, mesmo ela procurando ajuda, ela não recebeu nenhum tratamento, nenhuma medicação e também nunca havia sido oficialmente aconselhada. E para a polícia tudo aquilo significava que o não tratamento de seus problemas acarretou naquele massacre horrível e tenebroso. A investigação conseguiu também acesso irrestrito à situação financeira da Raina. Sua vida financeira estava tão complicada quanto sua saúde mental. Ela acumulava dívidas de vários meses e ela, sendo uma mãe solteira com 7 filhos para alimentar, sem contar que alguns dos pais das crianças pouco ajudavam, ficava bastante difícil encontrar fundos para conseguir saldar suas dívidas. Conforme a pressão aumentava, mais estressante essa situação se tornava, e a jovem mãe estava à beira de um colapso nervoso. Isso sem contar que ela tinha um bebê de 1 ano e meio, né? Bom, pessoal, neste ponto eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo tudo isso para livrá-la de qualquer responsabilidade ou tentar justificar o que ela possivelmente tenha feito. O que eu estou dizendo aqui são exatamente os pontos que os investigadores estavam discutindo com os psicólogos e com essas informações eles estavam seguindo uma linha de investigação. Os policiais descobriram também que pouco tempo atrás o pai de seus filhos mais novos tinha entrado em uma discussão com Raina e esse desentendimento culminou no rompimento do relacionamento. Ele simplesmente pegou suas coisas e foi embora, deixando ela e as crianças para trás. Isso significa, entre outras coisas, que ela teria menos dinheiro, menos ajuda para cuidar das crianças e esse rompimento com certeza desestabilizou ela ainda mais. Os profissionais psicólogos disseram que todos esses sentimentos viraram um turbilhão na vida dela. Aquela era uma mudança muito grande de rotina, sem contar o sentimento de abandono e impotência que se sente quando é deixado para trás. Eles argumentaram que todos esses sentimentos são bastante prejudiciais para uma pessoa emocionalmente estável e equilibrada. O que se esperar então de uma pessoa com sérios problemas mentais? Seria bastante provável que a jovem mãe tivesse um surto potencializado pela ansiedade. A ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, ao nervosismo e também ao medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode se tornar bastante perigosa quando atinge graus elevados e também quando é associada a outros problemas psicológicos. As autoridades continuaram investigando e a cada nova conversa mais informações intrigantes vinham à tona. Foi relatado que Raina tinha suas convicções religiosas bastante definidas, embora seus problemas atrapalhassem seu julgamento. Chegou a um ponto em que ela começou a acreditar que ela tinha sido escolhida por Deus para um propósito especial na Terra. Os investigadores descobriram isso ao conversar com pastores e fiéis de diversas igrejas da cidade. Eles disseram que ela ia até eles buscando por conselhos e dizendo que precisava se preparar para sua missão na Terra, como se ela fosse uma profetisa ou algo assim. Além disso, ela confidenciou seus pecados aos pastores e isso levou a polícia a descobrir que ela costumava beber, fumar cigarros e também utilizar entorpecentes desde quando era adolescente. Ela contou a um diácono da igreja que ela chegava a fumar 20 cigarros em apenas um dia. Entretanto, exatamente um mês antes do massacre, ela cortou totalmente os seus vícios e ficou limpa por 30 dias corridos.
Ela, inclusive, neste período, não tomou nenhum gole de bebida alcoólica. Isso chamou a atenção das autoridades, que ficaram se perguntando como nenhum familiar dela tinha notado essa mudança abrupta de hábitos. Aquela era uma mudança bastante repentina e ninguém tinha percebido nada. Foi relatado também que alguns dias antes do massacre, ela se queixou de que sentia sua casa com um clima supercarregado e foi aconselhada a limpar tudo. Ela fez uma faxina bastante atípica em sua casa e disse que precisava se livrar de maus espíritos que rodeavam sua residência. Os investigadores suspeitaram que o dia dessa faxina foi aquele fatídico 19 de dezembro. Os investigadores notaram que os brinquedos das crianças estavam jogados no quintal da casa. Não havia brinquedos no interior. Ela estava acordada até altas horas da madrugada porque estava fazendo uma faxina vigorosa em sua casa, se livrando de tudo que estava fazendo mal. Isso na cabeça dela, é claro. Depois de ouvir o depoimento dos vizinhos, familiares e amigos, a polícia chegou à conclusão de que ela era sim a principal suspeita, e alguns investigadores já estavam convictos de sua culpa. Outros, entretanto, ainda estavam cautelosos e com algumas dúvidas. De qualquer maneira, foi necessário aguardar até que o tratamento terminasse, para que enfim eles pudessem colher o depoimento oficial dela. Após algumas semanas, o hospital finalmente permitiu que os policiais levassem Raina para a delegacia a fim de ouvir seu depoimento. Ela foi levada algemada sob ordem de prisão preventiva. Eu não sei quais são os procedimentos legais neste caso, mas o juiz autorizou que fosse feito dessa maneira. Ainda assim, antes de interrogá-la oficialmente, as autoridades trouxeram um psiquiatra a serviço da corte para que ele acompanhasse e avaliasse a situação, porque para os investigadores estava evidente que aquela mulher sofria de alguma doença mental muito grave e que estava vivenciando um surto no momento em que agiu daquela maneira. As autoridades entenderam que aquele não seria um interrogatório comum. Quero dizer, não seria como se sentar em frente de um assassino frio e sem sentimentos e fazer um interrogatório padrão, era muito mais que isso. Eles estavam diante de uma mãe que amava os seus filhos, como disseram as testemunhas, e que teve um episódio de surto mental no momento em que agiu violentamente e causou toda aquela tragédia. Aquele estava longe de ser um interrogatório padrão. O psiquiatra entrou na sala e no momento em que ela foi perguntada sobre aquela noite, especificamente sobre o massacre, eles tiveram certeza de que ela esteve em um surto esquizofrênico, no qual ela tinha absoluta certeza que Deus estava falando com ela. Eles descobriram naquele momento, inclusive, que já havia alguns meses que ela estava recebendo essas mensagens de Deus. E em vários desses eventos, ela disse que Deus a estava alertando de que o mundo acabaria em breve. Ela se tornou obcecada por essa terrível ideia e queria ter certeza que ela e seus filhos estariam purificados o suficiente para que pudessem ser arrebatados e irem para o céu. Raina disse que foi por esse motivo que ela tirou a vida de seus 7 filhos e sua sobrinha. Ela estava tentando livrá-los do sofrimento do fim do mundo. Não se sabe exatamente qual foi o gatilho que fez com que o massacre acontecesse naquele dia e naquele horário. O relatório oficial da polícia, quando ficou pronto, indicava somente que Raina tivera um episódio de esquizofrenia naquele dia que resultou no ataque a seus filhos e a si mesma. Mas há um detalhe que alguns jornais mencionam que eu acho importante trazer aqui para vocês. Algumas pessoas disseram que naquele sábado, as 2 filhas mais velhas de Raina saíram para algum lugar longe dali e perderam o trem de volta para casa. Por conta disso, elas chegaram muito mais tarde do que deveriam, muito depois do horário combinado com sua mãe. Durante o período que as meninas estavam ausentes de casa, Raina saiu pelas ruas andando para cima e para baixo à procura de suas filhas. Há inclusive um registro telefônico de uma chamada para a polícia, na qual ela pede ajuda para encontrar suas filhas desaparecidas. E teria sido neste momento que ela começou a conversar sozinha, olhando para cima e dizendo aquelas frases que eu citei agora há pouco. Você machucou meus filhos, eu os machuquei primeiro. Você esfaqueia meus filhos, eu os esfaqueio primeiro. Se você matá-los, eu os matarei. As meninas voltaram para casa naquele mesmo dia, sãs e salvas. Mais tarde, a própria Raina disse que seu gatilho foi a voz de Deus que lhe deu um sinal. De acordo com ela mesma, Deus avisou que enviaria uma pomba em sua casa e quando ela avistasse essa pomba, seria o momento exato no qual ela deveria agir para enfim livrar sua família do fim do mundo. Não se sabe exatamente qual foi a dinâmica utilizada por ela,
para executar as crianças. O relatório apenas indicou que ela foi de cômodo em cômodo, atacando uma criança de cada vez. Não houve muito barulho porque ela foi extremamente rápida em sua ação. A polícia acredita que alguns tenham acordado e tentado de alguma forma se proteger, porque haviam marcas em seus peitorais e também nas costas. Os legistas demonstraram que, em média, cada um sofreu cerca de 15 ferimentos, o que daria um total aproximado de 120 facadas. Isso significa que realmente ela estava totalmente fora de controle. Após terminar os ataques, ela se virou para si mesma e deferiu mais de 30 facadas em seu próprio corpo, com uma força totalmente fora do comum. Ela disse que esse ataque, pessoal, nunca aconteceu com a intenção de se passar por uma vítima, mas sim para que ela pudesse partir deste mundo e não participar do fim dele. Os médicos haviam dito, pessoal, que ela tinha uma perfuração no pulmão, lembra que eu disse para vocês? Sobre isso, ela afirmou que estava na verdade tentando acertar o seu coração. Ela ainda disse que sabia que o mundo a odiaria pelo que ela fez, mas que ela estava predestinada a isso e que não poderia fugir dessa responsabilidade. Algumas semanas depois, Raina Taidai, de 37 anos, foi acusada formalmente de assassinato em primeiro grau de 8 crianças. No dia 6 de abril de 2017, pouco mais de 2 anos após o massacre, o julgamento de Raina começou no Tribunal da Corte de Queensland. Sua defesa alegou que ela tinha feito uma coisa horrível, isso era inegável, mas ela tinha demonstrado inteiro arrependimento e que no momento de sua ação ela estava sob o controle de um surto esquizofrênico e que ela não estava controlando suas atitudes. Eles também apresentaram ao tribunal a informação de que ela, há muito tempo, vinha lutando sozinha com os diversos problemas mentais que tinha e que tinha sido completamente negligenciada pelo sistema de saúde da Austrália. A defesa apresentou ainda novas informações alegando que ela havia sofrido violência doméstica e também sexual de relacionamentos anteriores e que tinha tentado encontrar ajuda para lidar com isso, mas seus clamores foram abafados pelo desprezo do Estado. A defesa terminou dizendo que a união de todos esses eventos resultou nos acontecimentos do dia 19 de dezembro de 2014, e que se ela tivesse sido tratada lá atrás, muitos anos atrás, quando ela inicialmente demonstrou os primeiros sintomas de esquizofrenia, esse massacre horrível, com certeza, poderia ter sido evitado. A defesa voltou a falar e lembrou à corte de que Raina não tinha nenhum histórico criminal e muito menos de violência. Ela não era uma pessoa que estava nos holofotes das autoridades e que ela nunca tinha feito mal a ninguém. Disseram ainda que entendiam que era justo e necessário que ela cumprisse uma pena por suas atitudes, mas solicitaram que fosse cumprida em um hospital psiquiátrico, onde ela teria a possibilidade de ser assistida por profissionais capacitados e receber o devido tratamento. O júri deliberou e voltou com seu veredito. De acordo com o júri, Raina Taidai não poderia ser considerada criminalmente responsável pelo que ela fez, porque ela estava com uma doença mental e recomendou a internação em uma unidade psiquiátrica imediatamente. Com isso, Raina foi encaminhada para o Centro de Saúde Mental de Brisbane. Lá ela receberá tratamento e acompanhamento até que os profissionais decidam que ela não apresenta mais nenhum risco para si mesma e nem para a sociedade. O tempo de internação foi protocolado como indeterminado e é provável que ela permaneça internada pelo resto de sua vida. Foi relatado mais tarde que a melhora da saúde mental de Raina tem progredido lentamente. Ela frequentemente tem episódios de recaída, a exemplo do mês do aniversário de 2 anos do massacre, onde ela teve um surto e disse que mataria a todos, tanto os internos quanto os médicos e os enfermeiros. Ela ficou bastante agressiva e gritava que nenhum deles estavam entendendo que o fim está próximo. O fim do mundo era o que ela estava tentando dizer. A residência da família foi destruída e em seu lugar foi construída uma praça em memória das crianças. Nesse parque foram plantadas 8 árvores, uma representando cada vítima do massacre. Enquanto a Louis, ele disse que foi muito doloroso, mas ele conseguiu perdoar a si mesmo e também sua mãe. Ele disse que ela foi julgada injustamente pelas pessoas, porque muitos queriam uma pena severa para ela, mas não faziam ideia de tudo que ela tinha passado em sua vida. Ele completou dizendo que demorou muito para ele se perdoar porque ele se sentia culpado de não estar lá quando tudo aconteceu, e que se ele morasse com a família, ele com certeza poderia ter evitado a tragédia. Foram vários meses até ele entender que aquilo tudo não era culpa dele. E esse é mais um caso, né, pessoal? Eu falo que eu tenho que fazer uma playlist com crimes de família, porque é mais um caso
onde mãe mata filho. Eu tenho vários casos aqui no canal de mãe que matou filho, filho que matou mãe e por aí vai. Eu vou deixar algumas indicações para vocês em um comentário fixado, então depois de assistir esse vídeo, você pode assistir os outros parecidos com esse que tem já aqui no canal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse caso. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.